Me tira daqui. Eu vou com você. Não olhe entre minhas pernas. A voz de Emily se quebrou na pradaria vazia, tremendo de medo. Não era modéstia que ela implorava. Era dignidade. O último fragmento frágil de humanidade ao qual ainda se agarrava. Seu vestido branco havia sido rasgado em trapos pelas cordas que a amarravam. Cada puxão apertava o tecido até rasgar mais, deixando sua pele machucada exposta ao vento cruel. Se esta história está tocando algo em você, deixe um like e se inscreva no canal para não perder as próximas narrativas que vão fazer você refletir sobre coragem, esperança e segundas chances. É gratuito e nos ajuda muito. O sol escaldava acima, impiedoso e pesado. Suor misturado com sangue escorria por seu rosto. Seus pulsos sangravam onde a corda mordia mais fundo. Seus tornozelos incharam da tensão. Cada buraco na estrada de terra enviava dor rasgando através de seu corpo. Jack Slater caminhava ao lado da carroça, seus olhos brilhando com prazer cruel. Ele não tinha pressa. Queria saborear cada momento de seu sofrimento. Coisinha bonita, zombou, seu sorriso afiado como uma faca. Eles vão pagar dobrado por você. Talvez triplo. A carroça rangia e gemia, suas rodas guinchando como se também chorassem por misericórdia. Emily tentou gritar, mas sua voz rachou e quebrou. Lá fora, nas planícies vastas, seu grito não tinha peso. A pradaria se estendia para sempre, grama amarela infinita balançando no vento quente. Sem casas, sem cavaleiros, sem misericórdia. Seu pai estava a milhas de distância, dormindo em sua cama, sem saber que sua única filha havia sido roubada sob o manto da noite. Ninguém podia ouvi-la agora. Ninguém viria. Jack subiu na carroça, sua sombra caindo sobre seu corpo trêmulo. Agarrou seu queixo, forçando seus olhos a encontrarem os dele. Você acha que alguém está vindo por você? Sua voz era baixa, quase calma, o que a tornava pior. Não estão. Você me pertence até eu te vender. Esse é seu único futuro. Emily sacudiu a cabeça para longe, mas o aperto dele apertou, dedos cravando em sua mandíbula até seus dentes doerem. A picada de seu toque queimava pior que as cordas. Ela cerrou os dentes lutando contra um soluço. Não daria a ele a satisfação, mas Jack era paciente. Gostava de assistir a resistência desmoronar pedaço por pedaço. Com um sorriso distorcido, inclinou-se perto de seu ouvido. Ao amanhecer, você vai desejar estar morta. As palavras mandaram gelo para seu peito. Seu coração acelerou. Sua respiração veio rápida e superficial. A carroça balançou, rodas batendo sobre pedras. Os olhos de Emily vasculharam o horizonte desesperados por um sinal de esperança. Mas não havia nada. Apenas o sol se pondo, a estrada infinita e a risada de seu captor. Sua mente tentou escapar, derivando de volta ao rancho, o rosto severo mas gentil de seu pai, o som dos sinos de vaca pela manhã, a risada dos trabalhadores ao anoitecer, o cheiro de pão da cozinha, tudo parecia tão distante como um sonho escorregando por seus dedos. Lágrimas encheram seus olhos. Sussurrou para o ar seco, sua voz mal mais que um suspiro. Por favor, alguém me salve. Jack riu, um som afiado e cruel. Estralou o chicote, o barulho rasgando através do silêncio como um tiro. Os cavalos saltaram para frente. A carroça sacudiu. O corpo de Emily bateu nas tábuas ásperas, dor explodindo através de seu lado. Sua visão embaçou. Sentiu gosto de sangue nos lábios. O mundo girou ao seu redor em círculos vertiginosos. Sua força se esvaía, deixando nada além de medo e o peso esmagador do desamparo. O céu sangrou no crepúsculo. Sombras se estenderam longas pela terra. A figura de Jack pairava sobre ela. Um monstro esculpido da malícia. As cordas cavaram mais fundo. Seu espírito tremulou como uma chama morrendo, mas mesmo quando a escuridão caiu, uma pergunta persistiu. Seria esta noite sua última? Ou o destino traria alguém para mudar o curso de sua história para sempre? Ainda assim, o destino tinha mais crueldade guardada, esperando nas sombras da noite que se aproximava. A noite caiu rápido na pradaria aberta. Emily jazia amarrada dentro da carroça. Cada respiração superficial, cada batida do coração alta em seus ouvidos. As cordas cortavam mais fundo. Seu vestido rasgou ainda mais,
deixando sua pele em carne viva e seu corpo tremendo no frio. Sua mente derivava entre dor e meio sonhos estranhos. Pensou ter ouvido vozes na distância, talvez cavaleiros, talvez sombras. Então aconteceu. Um som de cascos trovejou por trás. Não um cavalo, mas muitos. A cabeça de Jack se virou bruscamente, seus olhos arregalados de pânico. Praguejou baixinho e puxou as rédeas. Carroça sacudiu forte, enviando Emily batendo contra as tábuas. Seu grito foi abafado, perdido no caos de cascos pisoteando e homens gritando. Jack olhou para trás, medo escrito por todo seu rosto. Estes não eram amigos seus. Eles o queriam morto. Arrastou Emily para fora da carroça, empurrando-a para frente como um escudo humano. Seu vestido rasgado tremulava no vento, sujo de terra e sangue. Ela lutou fracamente, olhos arregalados de terror, mas Jack apenas apertou seu aperto. Os cavaleiros se aproximaram. Tiros estalaram na noite. Balas faiscaram contra as rodas da carroça. Jack empurrou Emily para baixo, então de repente soltou. Pela primeira vez ela percebeu que ele não estava a protegendo. Estava usando-a para ganhar tempo. E quando as balas chegaram muito perto, Jack fez sua escolha. Jogou-a de volta na carroça, açoitou os cavalos e correu. A carroça se lançou para frente, madeira gritando sob a tensão. A estrada torceu, as rodas escorregaram, e então veio o acidente enjoativo. A carroça tombou de lado, arrastando Emily com ela. Seu corpo bateu contra o chão, a borda afiada de madeira quebrada rasgando em seu lado. Dor queimou através dela e seu mundo ficou preto. Silêncio caiu. Os cavaleiros desapareceram na noite perseguindo Jack. A pradaria ficou quieta novamente, como se nada tivesse acontecido. Mas lá estava ela, sozinha, sangrando. Seu vestido agora nada mais que pano despedaçado, agarrando-se a seu corpo como uma segunda pele. Seus lábios se moveram fracamente, sussurrando uma oração que ninguém podia ouvir. Horas passaram. A lua subiu alto, banhando-a em luz prateada. Emily derivou para dentro e fora da consciência, assombrada por pesadelos de risada e mãos sombrias puxando-a para baixo. Seu corpo tremeu. Seus olhos tremularam, mas ninguém veio. Então os primeiros raios do amanhecer tocaram o horizonte. Um cavalo se aproximou na distância. Era real ou apenas outro sonho? O sol da manhã rompeu sobre as colinas, derramando luz pela pradaria. O corpo de Emily jazia torcido ao lado da carroça destroçada. Sua respiração superficial, seu vestido em farrapos, sua pele machucada e ensanguentada. Por horas ela havia derivado entre sonhos e pesadelos, meio viva, meio ida. Então veio o som. Os cascos firmes de um cavalo na terra seca. Não o trovão de uma multidão raivosa desta vez. Apenas um cavalo, calmo e certo. O som se aproximou. Suas pálpebras tremularam, mas não conseguiu levantar a cabeça. John Carter estava cedo guiando seu velho baio em direção ao rio para a água. Aos 58, suas costas estavam rígidas, sua barba grisalha, mas seus olhos eram afiados como sempre. Havia visto problemas antes, fora da lei, pistoleiros, homens que tomavam o que não era deles. Mas nada podia prepará-lo para o que viu naquela manhã. O cavalo parou, orelhas mexendo, inquieto. John franziu a testa, vasculhando o chão. Então viu uma trilha de sangue na poeira. Levava direto a carroça virada na margem do rio. Aproximou-se, botas estalando na grama seca. No início pensou que fosse um cadáver. Uma garota, enrolada em cordas, seu vestido branco rasgado em trapos, pele marcada com hematomas. Seu braço pendia sem vida sobre a borda da carroça. Sangue seco através de sua mão. John se ajoelhou ao lado dela. Tocou seu rosto, dedos ásperos escovando sujeira e sangue. Sua pele estava fria, mas então sentiu a subida e descida fraca de seu peito. Ela estava viva. Calma agora, murmurou mais para si mesmo que para ela. Alcançou sua faca, cortando as cordas que amarravam seu pulso. As fibras estavam encharcadas de sangue onde haviam mordido sua pele. Quando as cordas caíram, Emily se mexeu. Seus lábios se moveram. Seus olhos piscaram abertos, vidrados de medo. Olhou diretamente para ele, voz um sussurro quebrado. Não, não olhe entre minhas pernas. Suas palavras enviaram um arrepio através de John. Não de vergonha, mas de fúria.
Entendeu imediatamente que tipo de mal ela havia suportado, e jurou silenciosamente que quem quer que tivesse feito isso, pagaria. John a abaixou gentilmente, cobrindo-a com seu casaco. Deu-lhe um gole de água de seu cantil, observando-a se agarrar a ele como uma tábua de salvação. Seus olhos vasculharam seu rosto, tentando entender se este homem era amigo ou inimigo. E pela primeira vez desde que seu pesadelo começou, viu algo que pensou ter perdido. Bondade. Agora, pessoal. Esta história está apenas começando a se desenrolar. Se querem ver onde leva, certifiquem-se de se inscrever para não perderem a próxima parte. Porque o que vem a seguir vai chocá-los ainda mais. O sol subiu mais alto, aquecendo a margem do rio onde John havia deitado Emily para descansar sob seu casaco. Sua respiração se estabilizou, embora cada marca em seu rosto dissesse que ainda estava com dor. John continuou vasculhando o horizonte, instintos aguçados de uma vida inteira aqui fora. E com certeza, o problema já estava cavalgando de volta. Jack Slater não havia terminado. Sua fuga da noite anterior havia lhe comprado algumas horas, mas a raiva o trouxe de volta. Queria apagar a única testemunha deixada para trás. E mais que isso, queria vingança de quem quer que tivesse roubado seu prêmio. John o viu primeiro. Um cavaleiro solitário cortando pela pradaria, poeira subindo atrás de seu cavalo. A mandíbula do fazendeiro se endureceu. Deslizou a mão para o colt em seu quadril. Firme e calmo aos 58, seu saque era mais lento que na juventude. Mas sua mira era verdadeira. E hoje tinha mais que a si mesmo para proteger. Jack desmontou com um sorriso selvagem. Seu revólver já na mão. Bem, parece que pegou o que me pertence. Sua voz estava escorregadia de veneno. John deu um passo à frente, colocando-se entre Jack e a garota. Ela não pertence a ninguém. Não a você, não a homem algum. A tensão rachou como madeira seca. Jack levantou sua arma e o primeiro tiro ecoou. John se abaixou, retornando o fogo. Os dois homens circularam, balas faiscando na destroços da carroça e nas pedras do rio. Emily se mexeu com o barulho, olhos arregalados de terror, mas fraca demais para gritar. A luta se aproximou. Jack se lançou, batendo em John, e as armas tombaram na terra. Agora eram punhos crus e brutais. Jack balançou selvagem, fúria em cada golpe. Mas John lutou com a precisão fria de um homem que não tinha nada mais a perder. Poeira subiu ao redor deles enquanto lutavam, o rio brilhando no sol. Por fim, John cravou seu punho na mandíbula de Jack, enviando-o rastejando. Ele se arrastou por sua arma, nivelou-a e disparou um tiro de aviso a centímetros da cabeça de Jack. O fora da lei congelou. Olhos arregalados, peito ofegante. Pela primeira vez, Jack Slater percebeu que havia sido derrotado. John o amarrou com as mesmas cordas que haviam segurado Emily, seu rosto esculpido com aço. Você vai enfrentar a lei e vai pagar por cada grito que ela fez. Jack cuspiu na terra, mas não disse nada. A luta havia terminado. Emily observou através de olhos meio fechados, alívio misturando com exaustão. John se virou de volta para ela, sua voz mais suave agora. Acabou. Você está segura, mas estava? Porque enquanto o fora da lei foi pego, a lei da fronteira nunca era simples. E quando o pai de Emily chegasse cavalgando, outra questão pairava. O que diria sobre o vínculo já se formando entre sua filha e um fazendeiro envelhecido? A poeira mal havia se assentado quando John amarrou Jack Slater e o puxou para cima da carroça. Emily jazia fraca, mas viva, envolvida no casaco de John, seus olhos se fechando enquanto a exaustão a puxava para baixo. John olhou para ela mais uma vez, depois para o fora da lei amarrado atrás. Não havia glória nesta vitória, apenas um dever de levá-la até o fim. Guiou a carroça lentamente de volta para seu rancho. A pradaria se estendia larga ao redor deles, grama dourada balançando no vento da manhã. Quando chegaram, Emily havia deslizado para um sono inquieto. John a levantou gentilmente, carregou-a para dentro e a deitou numa cama limpa. Pela primeira vez em dias podia descansar sem medo. Naquela noite, John se sentou perto do fogo, o fora da lei trancado no celeiro sob correntes pesadas.
Escutou o crepitar das chamas e a respiração quieta da garota dormindo lá dentro. Aos 58, pensou ter visto tudo, mas esta noite provou que estava errado. A vida ainda podia surpreendê-lo. Na manhã seguinte, John entregou Jack Slater ao xerife na cidade. Haveria um julgamento, e a lei faria o que precisava ser feito. A justiça viria, embora nunca apagasse as cicatrizes deixadas para trás. John retornou ao rancho, onde Emily esperava com olhos mais brilhantes que antes. Suas feridas estavam sarando e seu espírito também. Dias se passaram. Emily ficou mais forte, ajudou com pequenas tarefas, alimentou as galinhas e observou John trabalhar com o gado. No início, sua gratidão se mostrava em sorrisos quietos, mas lentamente aprofundou-se em algo mais. Uma confiança, um vínculo. O tipo de sentimento que nenhum deles havia esperado. John sentiu também, embora escondesse atrás de seu rosto marcado pelo tempo. Sabia que o mundo questionaria um amor entre uma jovem mulher e um fazendeiro mais velho. Mas o coração não mede anos, apenas mede bondade. E nisso, John havia lhe dado tudo. Semanas depois, o pai de Emily finalmente cavalgou até o rancho. A reunião foi cheia de lágrimas, alívio e gratidão. Agradeceu a John por salvar sua filha, embora seus olhos carregassem perguntas sobre o que havia crescido entre eles. Emily se agarrou a seu pai. Ainda assim, quando olhou de volta para John, seu olhar mantinha uma promessa. Este não é o fim, seus olhos pareciam dizer. E assim a história nos deixou aqui. Uma garota que havia sofrido, mas encontrou esperança novamente. Um homem que pensou que seus melhores dias estavam atrás dele, apenas para descobrir uma nova razão para lutar. Um fora da lei punido, mas também um aviso de que o mal nunca dorme na fronteira. Então, o que tiramos disso? Que mesmo nas noites mais escuras, a bondade pode ser a luz. Que a força não está apenas na arma, mas na escolha de proteger alguém mais fraco. E talvez, apenas talvez, que o amor pode florescer nos lugares mais improváveis. Agora, deixem-me perguntar. Se vocês fossem o pai de Emily, o que diriam sobre o vínculo entre ela e John? E se fossem John, ousariam amar novamente numa idade assim? Antes de saírem, cliquem no botão de like se esta história os tocou. E se inscrevam para nunca perderem o próximo conto do Velho Oeste. Porque cada história aqui carrega uma lição.